Podcast com Morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje Tiago, vou-te partilhar aqui uma curiosidade sobre o convidado que temos à nossa frente, que andámos aqui a investigar um bocadinho e vamos ter que partilhar que antes de ser ator, este nosso convidado queria ser astrónomo, sabias? Por acaso não sabia. Astrónomo, fogo. Muito bem, por acaso essa curiosidade não sabia. É verdade, Sabia que é um grande fã de livros, isso sabia. Também sabia. E que fez uma personagem icónica no Morangos. Icónica. Vamos recordar o famoso... Mas recordar o famoso Zulu. O famoso Zulu. Quem é que não se lembra do Zulu, das temporadas iniciais dos Morangos? Temos aqui connosco o António. Olá, António. Olá, Tânia, Tiago, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada por teres aceito aqui o nosso convite. Antes de falarmos sobre aqui este famoso Zulu, queremos saber quem é a pessoa que temos à nossa frente. Portanto, quem é o António? O António, sou uma pessoa simples, quero ser feliz, quero simplicidade na minha vida e aventura e intensidade. O resto, tenho que descobrir com a conversa. Não sei como é que eu me explico a mim próprio. Como é que o António passa de querer ser astrónomo para ser ator? Como é que eu passo? Cresci mais 8 anos. Acho que foi isso. Isso foi um sonho de criança. Eu gostava muito das estrelas e do cosmos e, portanto, fartava-me de comprar livros em miúdo, gastava as semanadas nisso, etc. E tinha a mania que queria ir para o meio do deserto, para aqueles observatórios, como por exemplo no deserto do Atacama, no Chile, ver as estrelas a noite toda e estudar isso e tal. Depois fui crescendo, cheguei ali ao 9º ano, não fazia ideia do que é que queria. Fui para ciências porque, sei lá, toda a gente dizia... Não, é aquela coisa das Dá para tudo, as pessoas mais velhas... Não é? Querem uma coisa que dê trabalho, não é? Exato. E eu disse, está bem, vou para ciências porque eu sempre me dei bem com ciências ou letras, dei-me bem com as duas. Não sou aquela pessoa que, não é? Não gosto de matemática ou isso. Tinha que me errar. Uma pessoa quando é miúdo não quer, mas pronto. E depois comecei a trabalhar a meio do secundário. E mudou-me a vida toda, pronto. A partir daí... nunca mais houve questão do que é que eu era e que as artes iam estar sempre à frente, por mais que eu fizesse na minha vida, ou que tivesse outros trabalhos, ou o que fosse. Então, e como é que... Nós sabemos que os Morangos não foram a tua primeira participação em televisão, certo? Não foram. Mas então como é que surge esse gosto pela televisão e como é que chegas aos Morangos, mais concretamente? Ok. Essa pergunta é longa, vou ficar aqui um tempo a responder. Claro que sim. Portanto, eu estava no secundário, tinha 15 anos e o que aconteceu foi muito simples. Eu queria um trabalho para ganhar dinheiro para ir a festivais de verão. Ok? Pronto, era simples. E obviamente, eu fui educado numa base de se queres vai buscar. E portanto, o meu pai, em vez de me dar, disse: força filho, vai trabalhar à vontade, que eu até gosto, né? Pronto, assim para fazeres o que quiseres. Claro. E um dia o meu pai chegou a casa com um recorte de um jornal com um anúncio de um casting. E disse-me: vai, porque sabes lá, vai ser giro e tal. E eu tinha um primo meu que já andava em castings, publicidade e nessa vida, e eu pensei: não vou nada porque... depois fico desiludido e não estou para aí virado, não faz sentido, nunca pensei nisso. O meu pai insistiu, eu fui com o meu primo e com mais uns amigos e fiquei, pronto. E depois fiz uma série inteira, foram 8 meses a filmar, chamada... O casting correu bem, sim, o casting correu bem, claramente, pelo menos para eles. Porque eu nunca fico muito satisfeito com o meu trabalho. Quero sempre melhor, sim. E fiz o Bairro da Fonte. Foi uma série que tinha 60 episódios que depois acabou por não passar completamente. Porquê? Porque aquilo estreou e a seguir estreou logo o Big Brother, o primeiro.
Ou seja, era impossível qualquer programa concorrer com o primeiro Big Brother. E então pronto, cancelaram. Fizeram outra coisa, não sei se era o bar da TV ou... Pronto, essas coisas. Não sou a melhor pessoa para perguntar, eu não sei nada sobre isso e, sinceramente, sinto-me bem assim. E foi isso. Fiz essa série, depois continuei a estudar no secundário, fiz mais umas participações em várias séries, participações mais pequenas, como A Filha do Mar, O Super Pai, Bons Vizinhos e algumas novelas dessa altura. Pronto, e depois estava numa agência, fartava-me de fazer castings e fiz os castings para os Morangos. Para a segunda temporada, supostamente. Aliás, fiz para a primeira de verão. Ok. Portanto, tecnicamente, eu comecei na primeira temporada, só que na de verão. Exatamente. E foram 3 fases de casting, ainda foi muito casting. E tu lembras desses castings? O que é que tinhas que fazer em cada um deles? Claro que sim. Nós tínhamos os textos, depois tínhamos partes de improvisação também. E inclusivamente é engraçado porque a certo ponto do casting, nós experimentávamos, às vezes dávamos textos de 2 personagens, por exemplo. Para eles também testarem, Claro. ver melhor, o físico do papel, não é? O que é que encaixava melhor, a atitude, a energia da pessoa, não é? E eu estava a fazer, por acaso, casting para um personagem cujo nome eu já não me lembro, mas que era era do bar, ele trabalhava no bar. O Fred? Não era o Fred, esse era o bar do Fred, toda a gente se lembra. Não, era o João que fazia. Eram assim meio dread, está a ver, meio sócio. Agora já muito bom. Tiago, vai lá à nossa causa. Não me lembro. Nós temos aqui a cábulazinha. Mas na temporada, na série de verão. Sim, na primeira de verão, exatamente. Vai lá à nossa cábula. Olha, não sei o nome do personagem, não faço ideia. O Pedro? É capaz, eu não me vou lembrar do nome do Era o personagem. João Batista dele. que fazia. Era o João Batista, Então Era o Pedro. Pedro, sim. exatamente, pronto. E eu estava a fazer esse casting para o personagem dele. Uhum. E depois até houve uma parte em que estávamos a improvisar e eles pediam mesmo. E uma parte em que queriam que nós fizéssemos um rap. E pronto, e tive que improvisar um rap ali na hora e até não foi muito mal, por acaso. Não foi bom, mas também não foi horrível. As coisas rimaram e fluíram mais ou menos. Mas era qualquer pessoa que se lembrasse de repente como é que se faz como fazer um rap. Pois, não sei, às vezes tu entras no flow, é como em qualquer trabalho, quando tu entras no fluxo, não é? As coisas há ali um momento em que começam a sair sem tu sequer te aperceberes muito bem como. E pronto, basicamente, eles provavelmente depois, tendo eu o cabelo comprido, e obviamente o João Batista é um grande ator, e tinha claramente mais a ver com esse personagem do que eu, apesar de eu acreditar que um ator a sério faz qualquer personagem, e aliás, é mesmo o trabalho dele. Correto. Pronto. Não sei se foi por ter cabelo comprido, também tinha um piercing na sobrancelha na altura e eles decidiram que ia fazer o Zulu, pronto, e foi isso, foi assim que lá cheguei. Escolheram, pronto. E como é que encaixaste o Zulu? Encaixar como? Como é que preparaste a personagem? Como é que Foi fácil para ti adaptar-te ao Zulu, a fazer o Zulu? Com as rastas e com aquelas... Fazer o Zulu foi difícil, mas para mim ser ator é difícil, ok? O gosto que vem a seguir é incrível, não é? Mas o processo em si às vezes é muito difícil e depois é muito trabalho, muitas horas, uma pessoa tem que se dedicar muito e às vezes tem que abdicar de muita coisa, porque imagina se tu gravares 12 horas, depois ainda tens que fazer o trabalho todo de casa, decorar texto, que é mais mecânico, mas também não é? Pensar como é que eu faço o personagem, como é que eu não faço, estas coisas que toda a gente repete, não é? Quando está a falar sobre isso. Eu não vou dizer nada de novo. Não, mas essa acredita que há sempre coisas que as pessoas não referem noutros episódios. É sério. Pronto, e então, basicamente, isso é a parte difícil, é querer mesmo fazer um bom trabalho e chegar o mais longe possível
daquilo que tu fizeste no passado, ou seja, chegar mais longe, superar-me a mim, sem me comparar aos outros. A parte da criação em si, que eu acho que era mais o que tu estavas a perguntar, de como é que eu fui buscar referências, como é que eu decidi, também, e como é que era a voz. A parte da tua caracterização toda, digamos Pronto, assim. isso tudo. Eu, nessa altura, apesar de ter 19 anos, eu já tinha vivido bastante para a idade que tinha. E já tinha conhecido muita gente de todos os tipos. Todos. E, portanto, conhecia-me muito, já tinha conhecido muitos rastafarais, vegetarianos, ecologistas. Foste buscar um bocadinho a cada um. Não, mas foi um bocado natural. Sim. Não tive muito que ir pesquisar muito e pensar demasiado sobre isso. Comecei a fazer e aquilo por intuição começou a encaixar, mas depois imagina, tu começas a gravar. Há um tempo entre tu começares e o tu sentires, ok, acho que já sei que é mais ou menos por aqui este personagem que vou fazer, porque a televisão é muito rápido. Okay? No teatro, por exemplo, estás 3 meses a ensaiar e depois é que apresentas. Na televisão, não. Tu chegas lá no primeiro dia, já estás a filmar cenas que se calhar vão passar no 7º ou no 11º episódio. Ou seja, faço-me entender, tu chegas lá e é paraquedas. A piscina é ali, salta e nada. Percebes? Na altura até nos Morangos já havia, mas antes disso havia muitos projetos que não havia. Não tinha diretores de atores, por exemplo, eu fui tudo sozinho. Tinha a equipa à volta. Pronto, e então, nesse aspecto, o Zulu foi mais ou menos fácil, porque já era um tipo de pessoa que eu conhecia, e então o que eu fiz foi, basicamente, ir buscar dentro de mim como é que eu seria se fosse uma pessoa daquele tipo. Que acho que é mais ou menos assim que eu tento trabalhar. As pessoas costumam dizer, muitos atores e atrizes costumam dizer que vão buscar coisas deles e do passado deles e isso. Eu prefiro não fazer isso, a não ser que seja uma coisa mais mecânica. Vou dar um exemplo. Tenho que chorar já. Já. Se calhar não tenho tempo para estar aqui a puxar por isso sem ir buscar coisas minhas, não é? Mas eu prefiro não fazer isso. Mas por alguma razão especial? Porque acho que eu sou diferente da pessoa que eu estou a tentar criar. Essa pessoa tem um espaço específico dentro de mim que eu vou buscar, não é? Por isso é que como pessoa crescemos quando fazemos personagens, etc. Não é? Conhecemos mais sobre nós próprios, mais sobre o mundo, porque temos que ir entender o outro lado de uma maneira mesmo interna, não é? E portanto eu acho que prefiro partir de outros tipos de mecanismos para ir buscar como é que aquela personagem reagiria. Porque se eu for buscar coisas minhas, eu vou reagir, pelo menos ao início, como eu reagiria ao que está a acontecer. Isso é uma boa questão. Lá está. Isto que eu estou a dizer tem mesmo a ver com isso, porque imagina, para mim, todos os meus personagens saíram de dentro de mim, portanto, eu sou sempre maior que eles todos. Estou a falar da criação, não estou a falar da exposição pública. Porque toda a gente, se calhar, que conhece o Zulu, se calhar nem 10% sabe o meu nome. Ok? É interessante, não é? Sim, é verdade. E é muita gente que tem referência, pelo menos, ou se ouvir falar, sim, o Zulu. O Zulu não. Mas se nós dissermos o António... Mas se nós dissermos, hoje gravámos um podcast com o Zulu. Ei, com o Zulu que fiz! Hoje gravámos um podcast com o António. Pois, tu dizes António Pedro Lima, malta, mas não faz mal, porque isso faz parte do trabalho e eu também, eu não preciso disso, não é? Nem quero que o meu nome tenha um valor vazio. E atenção, este caso que nós temos aqui, temos o caso do teu nome, mas há N casos aqui de convidados do podcast cujo nome da personagem é mais conhecido que o nome do ator ou da atriz. Pois, claro. Isso é uma coisa... Mas é uma coisa boa, que é sinal que a personagem impactou. Exatamente. É comum, claro, é muito comum.
E entretanto, não sei onde é que estava. Estavas a dizer que ias buscar um bocadinho, colocavas sempre um bocadinho de ti também depois na... Correto, que eu estava a tentar, para mim, eu sou o todo, ok? E os personagens são parciais, são que estão dentro de mim. Eu estou sempre acima, não é? Porque eles saem de mim. Portanto, eu é que sou a única unidade completa nisto tudo. Para eles se tornarem completos, eu vou ter que construí-los muito, muito bem, muito especificamente, e isso obviamente muitas vezes leva tempo. E aí eles tornam-se uma entidade quase separada de mim. Tal como, por exemplo, esta coisa destes fenómenos de as personagens serem icónicas e ninguém saber quem é um ator, etc. É porque eles criaram alguma coisa que é completa por si, que teve impacto nas pessoas, não é? Seja emocionalmente ou intelectualmente, ou o que quiserem. E portanto, mais ou menos talvez seja esse o meu processo, porque estou sempre à procura e não sei. Um ator é a soma de todas as personagens? Não acho que seja. Eu acho que um ator é a possibilidade de todas as personagens que ele queira ou possa fazer. Faço-me entender? Sim, perfeitamente. Sim. Porque Eu concordo contigo, atenção. Fiz a pergunta um bocado como advogado do diabo, mas eu concordo contigo. Não, ótimo. Eu, nem precisas de concordar. Podes refutar não, já é e verdade, nós temos essa conversa. Sim, eu prefiro ver as coisas assim. Porque faz-me mais sentido. É como... Eu sou as experiências que tive, não é? Mas sou muito mais do que isso. Não é? É a mesma coisa. E quero buscar mais experiências, não é? Eu então sou viciado em intensidade e aventura e... Portanto... E que diferenças é que existiam, ou que semelhanças, entre o António e o Zulu? Semelhanças? Ok, Diferenças, boa. eu- Eu estou aqui a fazer barulho para o microfone. Levanta com as minhas cadeiras. Semelhanças. O Zulu tinha bom coração. O Zulu preocupava-se com e respeitava os outros. Era pacifista. Ou pelo menos evitava ao máximo a violência. E simpático, no geral, boa pessoa. Acho que eram essas coisas básicas. Depois é claro que há pequenas coisas em termos de ideais ou visões do mundo, ou mesmo sociopolíticas, como por exemplo o ambientalismo, gostar da natureza, ter cuidado, tentar contribuir para a sociedade de uma forma que seja positiva, não é? Num todo, sendo que nós na verdade só conseguimos impactar os indivíduos mesmo, não é? O resto é fazer leis e obedeçam, não é? Mas acho que é por aí, acho que é aí que foi isso que eu dei ao Zulu, na verdade. Eu estava agora a pensar, enquanto o António estava a falar, que esta personagem em si já se encaixou super bem na altura, mas então hoje em dia Sim, ainda se encaixar melhor. Ainda não melhor. achas que o Zulu, Pelos ideais que... pelos ideais que tinha, não seria ainda mais agora uma personagem contemporânea do que se calhar era há quase 20 anos? Para tudo o que se aborda hoje em dia, não é? Talvez esses temas e essas preocupações tenham alastrado mais e sejam mais comuns no geral das pessoas, verdade. Por outro lado, sim, acho que o Zulu teve um impacto. Isto foi um privilégio, foi uma sorte eu ter sido escolhido para este personagem, porque o Zulu era diferente de todos os outros personagens dessa série, na medida em que era, digamos, o mais pedagógico. Portanto, o Zulu só queria namorar com alguém se estivesse apaixonado, não dava para lá a tentar, não é? Só divertir-se com as pessoas ou usá-las, não é? Como muitos personagens estavam. O Zulu não queria confusão com ninguém, não queria inimigos, não queria que as pessoas se dessem mal. Pronto, e depois todas as outras coisas, não é? O ambientalismo, os direitos dos animais, ser vegetariano, direitos dos animais, todas essas coisas, acho que eram coisas que para uma série infanto-juvenil eram positivas, não é?
para mim, mais positivas do que, um inimigo do outro, tentar roubar a namorada e Sim, etc. sim. É claro que faz parte, porque... Sim, aqueles dramas mesmo. Claro. Porque acontecem. Correto. Sim, aquilo é um espelho da vida, não é? Exatamente. Verdade. Na verdade, nós não estamos a inventar nada. É verdade. Mas mesmo sendo um espelho, eu acho que tive a sorte e o privilégio de poder fazer um personagem que eu acredito, eu quero acreditar que teve um impacto nas pessoas e nos jovens. E às vezes até pessoas não jovens, digamos assim, porque na altura o meu personagem obviamente era um Rastafari, portanto tinha rasta, não é? E na altura não havia tanta abertura na sociedade portuguesa, porque as coisas evoluem com o tempo, mas demoram, e eu acho que Portugal nós demoramos um pouco mais do que em vários países onde estive. Temos sempre na cauda das tendências, não é? Não é só as coisas demoram a evoluir, eu acho que os portugueses para mim são um pouco resistentes à mudança. Completamente. Pronto. A mim não é um pouco, eu acho que são bastante até. Pronto. De forma simpática são um pouco. Sim, de forma simpática, sim. exatamente. E nesse aspecto acho que não tinha havido, ou eu desconheço que tivesse, um personagem com aquela relevância em termos de participação contínua numa série inteira, que tivesse rasta, por exemplo, não é? E na altura as pessoas não estavam habituadas a isso, porque hoje em dia, vou dar um exemplo, hoje em dia tu vais ao mini preço e vês malta tatuada nos braços, no pescoço, o que seja, piercings e tudo, pronto. Mas eu lembro-me de um tempo ainda, não é? Porque se calhar já estou a ficar velho, em que isso podia ser um problema numa entrevista de trabalho, mesmo para o supermercado. Correto. Estão a ver? E portanto, na altura, ter rasta era também... O Zulu as pessoas não entendiam. O Zulu representava um nicho que neste momento está muito maior. Concordas com isto? Ou que é mais aceito e por isso digo eu, não é? Não sei, porque pode ser podemos interpretar aqui a situação de duas formas. Ou começou a haver mais gente a adotar esse estilo e as pessoas não tiveram outro remédio senão começar a aceitar, ou então começou a haver uma maior aceitação e com isso uma maior abertura para também. Se já Exatamente. sou mais aceite, já posso usar tatuagens se quiser, já posso pintar o cabelo de azul. E acho que estar a pensar agora o que é que foi primeiro é estarmos Sim, aqui com a história do ovo e da galinha, portanto. Sim, exatamente, mas as coisas têm uma certa lógica porque quando há pessoas que são pioneiros na sociedade, eles abrem portas e encontram sempre muita resistência. Mas as pessoas fazem a resistência muitas vezes ou têm medo, porquê? Porque é o desconhecido. Como desconhecem, têm medo. A partir do momento que começam a perceber que é uma coisa que não tem grande problema, não é? Que é inócua para a vida deles, começam-se a habituar. Começam a dizer, ele era da pronto, paz. Exatamente, como eu era da paz. Mas isso era o que eu ia dizer, e já agora para acabar esse ponto, é que muitas pessoas, algumas até de idade e tudo, que viam a rasta como sendo uma pessoa que tinha rasta, eles consideravam que era um toxicodependente, um sem-abrigo, um ladrão, um maluco qualquer, um vagabundo. E uma personagem, como era todo boa onda, as pessoas afeiçoaram-se. E depois vinham na rua e eu sentia esse impacto diretamente, que velhotas mesmo a dizer, eu tinha esta ideia, mas afinal tu és boa pessoa. E as pessoas até ao início, digo as pessoas mais idade, porque obviamente fazem ainda mais resistência, Por acaso, não é? nós íamos te perguntar isso a seguir, que era qual era o feedback que ias recebendo na rua, né? A proximidade da tua personagem. Sim, era bom, as pessoas... era bom no sentido em que o meu personagem era bom e portanto as pessoas sentiam-se atraídas e falavam comigo como se eu fosse boa pessoa. Claro. Eu podia ser má pessoa. É verdade. Podia ser o pior escroque. Mas é verdade. Pronto. Como é ao contrário, já tivemos aqui alguns vilões Exato. e que foram abordados na rua como se fossem tipo as piores pessoas do mundo. Exatamente. Porquê? Porque as pessoas perdem a noção É verdade. da diferença e da barreira entre o ecrã e a realidade. O que eu percebo, porque quando uma pessoa vê todos os dias... Pois é, que vocês acompanham-nos durante muito tempo, não é? Pois. Depois. Entram ali, aquilo é mesmo aquela pessoa. As pessoas ficam com uma noção distorcida de proximidade ou de intimidade, quase.
Faço-me entender? Sim. Como veem um ator todos os dias. Claro. Eles sentem que já te conhecem muito bem, Exato. apesar de tu nunca os teres visto na vida. Exatamente. Mas isso é também a beleza da televisão, não é? Faz parte. É isso. Faz parte. Beleza ou não, já Exato. depende das situações também, não é? Claro, Porque- claro. Depende, eu ainda hoje ao almoço estava a falar com os meus pais por causa de uma novela e estava a dizer, fogo, aquele ator irrita-me mesmo, mas depois reformulei e disse assim, não, aquela personagem irrita-me mesmo. E depois disse, mas ao mesmo tempo é bom sinal, porque é sinal que ele está a fazer muito bem o papel dele. Claro. Mas às vezes eu própria obrigo-me a corrigir, porque depois a pessoa inconscientemente diz logo, fogo, aquele ator é mesmo tipo uma pessoa, mas não, é a personagem. Então faço sempre este trabalho também, porque acho que é importantíssimo perceber a diferença. Claro. Sentes que o Zulu quebrou estigmas? Sinto, e lá está, isso foi uma das sortes e dos privilégios que eu tive. Porque eu não só o meu personagem, e aqui quero deixar um grande abraço e agradecer às pessoas que escreveram o Zulu, escreveram o Zulu e para o Zulu, porque acho que abordaram muitos temas que eram, lá está, educativos, e ao mesmo tempo tiveram a coragem de arriscar um personagem diferente na televisão, porque até aí não tinha havido. É por cima era uma série infantil-juvenil, é que Exato. as pessoas estão-se a descobrir, a começar a criar a sua personalidade. Claro. Identidade. E eu acho que sim, acho que isso teve impacto, acho que quebrou estigmas, lá está, como pessoas que de repente começaram a ver a raça como apenas um corte de cabelo, ou um estilo, em vez disso estar ligado com outros comportamentos pessoais ou sociais, não é? E é muito interessante pensar que o impacto que o personagem pode ter tido passou totalmente despercebido na exposição mediática em si, mas ainda hoje eu sinto que as pessoas, que isso tocou as pessoas de uma maneira em que lá está, pode ter feito com que se abrissem, exato, a experimentar, e claro que provavelmente houve uma data de fãs que se calhar depois fizeram raste e tudo isso por aí fora, e eu não critico, porque as pessoas têm que ser livres de fazer o que querem, e eu quando era mais novo também às vezes vestia-me como os meus ídolos, não é, de rock e de etc. Lá está, mesmo que haja pessoas que não me conheçam, eu gosto de pensar que ajudei a contribuir para a sociedade nesse aspecto, e que não é muito fácil em televisão, porque televisão muitas vezes é uma coisa, é como fast food, certo? E fast food não tem muitos nutrientes, não tem muita essência, não é? Devemos sempre haver personagens com conteúdo desse nível, não é? Pedagógico. Não, todas as personagens têm conteúdo, é só que a televisão muitas vezes não é feita para pensar muito, não é? Uma coisa, é um entretenimento. Sim, é verdade. É entretenimento. Por isso é que às vezes há séries mais pesadas ou mais, não é? Diferentes, pronto. Que obviamente uma pessoa já tem que ou puxar mais pela cabeça, ou nem sempre está virada, não é, para ver filmes de certos realizadores. Mesmo estar ali a ver. Claro, há coisas que são grandes obras de arte, mas não temos sempre para aí virados, não é? Também gostamos de ver, sei lá, o Schwarzenegger dar umas galhetas em uns mauzões, não é? Faz parte. E portanto, nesse aspecto, muitas vezes a qualidade da televisão que se fez e que se faz em Portugal, muitas vezes é descurado, vá. Mas há muitas coisas boas, obviamente. E depois o conteúdo dos personagens também cabe ao ator usar o texto e tudo o que tem para fazer daquilo o melhor que possa, lá está, para contribuir, para passar coisas aos outros. Eu se fizer um mauzão mesmo horrível, não é? Um vilão. Mauzão, parece que estou a falar daquele brinquedo do cão. Se eu fizer um vilão que tenha mesmo impacto nas pessoas e as pessoas fiquem mesmo, como tu estavas a dizer, horrorizadas, revoltadas, enojadas mesmo, na verdade isso é um ator está a ter um papel social importantíssimo e que já não é de agora, já vem da antiguidade, que é dar referências éticas ou morais às pessoas. O facto de tu odiares o que eu estou a fazer faz com que tu não queiras que te façam a ti,
porque já não gostas que façam ao outro personagem. E eu próprio não vou fazer. Em princípio vais pensar nisso e vais evitar fazer ao outro. Correto. Em princípio. Em princípio, é verdade. Não vou afirmar. Portanto, não vou dar 100% de certeza. Sim, nesse aspecto tudo tem conteúdo, na verdade, não é? Mas também sabemos que há coisas que são feitas para despachar. Meia bola e força, como se diz. Agora que estávamos aqui a falar das abordagens na rua e de tudo isso, como é que foi para ti lidar com isso na altura? E hoje em dia, não sei se ainda és abordado como o Zulu, mas se calhar ainda és, não sei. É assim. Sim, ainda me reconhecem. Não tantas vezes e na verdade não muito. Mas sim, acho que as pessoas já passou tanto tempo que às vezes ficam confusas. Ficam a olhar para mim, outros acham que me conhecem da escola ou de algum sítio, começam a perguntar, tu não és de Camarate? E eu, não. Pronto, etc. Mas ainda me conhecem um pouco. Lidar com essas abordagens? A exposição pública é uma coisa difícil. Pronto, eu sei que as pessoas de fora veem tudo como bling bling, não é? E que é tudo maravilhoso e cor-de-rosa, mas obviamente não é. E portanto, a resposta nunca é direta, se foi fácil ou difícil. Porque, na verdade, dependia das pessoas e das abordagens, não é? Tive momentos muito difíceis e coisas, muito chatas que aconteceram, porque as pessoas, lá está, perdiam essa noção da proximidade e entravam a pé juntos e depois achavam-se no direito de dizer ou fazer o que quisessem. Depois havia pessoas incríveis que eu nunca teria conhecido e que me levaram a sítios e que me mostraram a coisas onde eu nunca teria ido e que me ensinaram coisas também, se não fosse haver essa ligação de virem ter comigo porque tinham sido atraídos pelo meu trabalho. Não é? Mas aí o teatro, na sua base, que depois obviamente agora hoje em dia transladou com a tecnologia para a televisão, é uma coisa social, ponto final. Não é? Tem que haver uma pessoa a fazer e uma pessoa a observar. Caso contrário, estou a ensaiar no meu quarto sozinho, que também é bom, mas em princípio não vou fazer isso a vida toda. Isso é como escrever um livro e deixar na gaveta, pronto. Não posso, mas... E nesse aspecto foi muito difícil lidar com muita coisa, mas depois teve o outro lado, também foi incrível, conheci pessoas incríveis. Agora, volto a dizer, a exposição pública é muito pesada. É pesado porque é todos os dias, em todo lado, a toda a hora, e eu digo isto porque no caso dos Morangos eu entrei na primeira de verão, fiz a segunda série inteira e fiz a segunda de verão. E a primeira série teve sucesso e a segunda série explodiu completamente. Foi uma loucura. Porque vejam o tempo que já passou, não é? Isto já foi vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 Faz 20 anos agora, exatamente. O ano passado fez 19. O ano passado fez 19. A segunda. Acho que começou. A segunda, sim. A segunda série, exatamente. Portanto, 20 anos. Exato, fez agora 20 anos que eu comecei a fazer os Morangos. E portanto, para as pessoas ainda ter impacto nas pessoas, agora, e se lembrarem, imagina o que é que foi na altura. E era uma loucura. Sim, já tivemos aqui nesse aspecto era pesado. Convidados a dizerem que de outras temporadas mais à frente, que até chegaram depois, aquelas temporadas mais musicais, que chegaram mesmo a fazer coisas no Coliseu e tudo isso, e tivemos aqui alguns convidados a dizer que tiveram mesmo que ser escoltados pela polícia, que as carrinhas tipo abanavam, portanto, só tivemos aqui também convidados a dizer-nos assim. Pois, exatamente, assim, porque é fanatismo. É como tantas outras coisas na sociedade. As pessoas quando entram em visão de funil, não é? Mas perdem um bocadinho a racionalidade. Perdem completamente. E nesse aspecto a exposição pública pode se tornar muito violento. Depois depende das personalidades, não é? Claro. Eu no meu caso foi muitas vezes bastante difícil, porque eu depois ainda por cima a minha tendência é ser simpático. E quando tu abres e as pessoas querem... Dás a mão, as pessoas abusam, não é? Pronto, isso eu aprendi também muito rápido. Qual foi o caso assim mais caricato que tu tiveste? Caricato? Estás a dizer cómico? Não te vou dizer, fica ao teu critério. Não sei se queres contar o caso mais
interessante do ponto de vista das relações que isso trouxe, ou melhor, dos benefícios que isso trouxe para o futuro. Se queres contar o mais cómico, se queres contar aquilo que mais te marcou pela negativa, fica ao teu critério. Depois temos aqui fãs a comentar, a dizer: era eu! Era eu, epá. Espero que não sejam os que se portaram mal. Pois, também é possível que nem se lembre, não é? Olha, uma vez gostei muito porque houve um segurança no convento de Mafra que me levou a uma parte que estava fechada lá. Isso é fixe. Falei com ele, gostou de mim, demos-nos bem e tal. E eu já tinha passado uns bons anos. Ele era impecável. E pá, ele levou-me a uma parte que estava fechada e eu adorei, pronto. Achei bonito. Isto é um pequeno exemplo de uma... depois tem outros exemplos, que é estar num bar, não é? Curtir à noite e de repente...